Esperar vocês entrarem. Olá, gente, boa tarde. Eu demorei um pouco aqui porque deu um problema na internet, não sei o que foi. Mas enfim, tive que desligar o telefone, desligar a internet, desligar tudo pra ver se funcionava. Só funcionou assim. Então por isso que eu entrei atrasada, tá? Mas 5 minutos antes eu já estava aqui tentando entrar. Não foi culpa minha, foi culpa da internet. Esperar o pessoal entrar. Apertem no coraçãozinho aqui do lado pro Instagram avisar todo mundo que a live começou. Guardar enquanto vocês entram pra gente começar. Boa tarde, Aline. Bom, então vamos começar, né? Já entrou bastante gente aí. Hoje nós vamos falar, né, nessa live sobre o que fazer, né, do lado de fora, o que fazer nos momentos ao ar livre. Eu não sei se vocês lembram, né, mas no início dessa série sobre o estudo da natureza nós começamos falando sobre o que é esse estudo, sobre a importância dele pro desenvolvimento das crianças, né? E no último eu convidei vocês a saírem de casa, né? E a começarem a desenvolver esse hábito de estar fora com as crianças, né? E aí no meu Instagram, né? No Diário da Natureza, CM, eu fui tratando com vocês alguns aspectos que iam ajudar, né, nesse processo. Que era a ter uma rotina em casa, ter uma rotina na cozinha, ter uma rotina de limpeza, enfim, tudo isso ajuda a gente, né, a conseguir manter essas horas ao ar livre. E eu gostei bastante de ver também o pessoal aí que me marcou, que estava saindo e conseguindo manter, né, 2, 3 horas fora de casa. Teve gente que até me mandou que estava conseguindo ficar já 4 horas, né, do lado de fora, e tudo isso por uma questão de organização aí da rotina e dos aspectos da vida que nos permitem isso. E aí, hoje, então, eu vou trazer para vocês, né, o que fazer lá fora, né? Tudo bem, eu consigo ficar lá 4 horas, mas o que eu vou fazer, né, 4 horas na rua com as crianças? E aí, eu vou começar, então, trazendo para vocês as palavras da própria Charlotte. No livro Educação no Lar, gente, tá chegando o lançamento, viu? Já vocês vão ter um na mão também. Então, no livro, a própria Charlotte, no primeiro capítulo, que ela vai falar sobre vida ao ar livre, ela vai nos trazer um resumo sobre aquilo que deve ser feito, né, nessas horas ao ar livre. Então, vou ler aqui para vocês. Supondo que as tenhamos obtido, o que deve ser feito com essas horas douradas, de modo que cada uma seja prazerosa? Elas devem ser gastas por meio de algum método, ou a mãe ficará esgotada e as crianças entediadas. Há muito a ser realizado nesta grande fração do dia das crianças. Elas devem permanecer com um temperamento alegre durante todo o tempo, ou perderão parte do fortalecimento e frescor mantidos à disposição delas pelo ar abençoado. Elas devem ser deixadas em paz, deixadas a si mesmas por algum tempo, para assimilarem o que puderem da beleza da terra e do céu, pois dos males da educação moderna, poucos são piores do que este. O constante falatório de seus responsáveis não deixa a pobre criança um momento de tempo, nem um centímetro de espaço sequer, para que ela possa se admirar de algo e crescer. Ao mesmo tempo, aqui está para a mãe a oportunidade de treinar a visão e a audição da criança e plantar sementes de veracidade em sua alma aberta, as quais deverão germinar, florescer e dar frutos, sem sua ajuda ou conhecimentos posteriores.
Então, há muito a ser obtido ao empoleirar-se em uma árvore ou aninhar-se em uma urze. Mas os músculos que se desenvolvem por meios mais ativos, e 1 ou 2 horas devem ser dedicadas a brincadeiras vigorosas. E por último, e verdadeiramente último, 1 ou 2 lições devem ser aplicadas. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a Charlotte ela fala sobre você deixar as crianças soltarem os seus espíritos, né? Então, no momento que você chega ali na natureza, o que você deve fazer é liberar as crianças para que elas corram ali livres, tá? Brinquem ali livres e que elas realmente se familiarizem com aquele ambiente que elas estão, né? Então deixe elas explorarem ali por si mesmas aquele local, tá? Que você vai todo dia, pode ser, ou um local novo que você foi. Então deixe que elas corram ali, que elas brinquem com o que elas quiserem, que elas peguem os gravetos, que elas brinquem com a terra, que elas descubram alguma formiga, algum animal que está ali presente, enfim. Deixar realmente as crianças livres para brincarem naquele ambiente. E aí essa questão, essa parte, né, do momento ao ar livre, vai ocupar ali de 1 a 2 horas do seu tempo, que é esse momento que você deixa as crianças livres para explorar, tá? O segundo ponto que Charlotte traz que nós devemos fazer nessas horas ao ar livre é a exploração. O que é essa exploração? É quando você envia a criança em uma expedição exploratória. Ela vai pedir, você vai pedir para os seus filhos para que ele vá até um jardim, por exemplo. Filho, vá até aquele jardim e observe o máximo de coisas que você puder e me conte tudo que você observou. Então a criança vai, né? E quando ela volta, ela vai te contar tudo que ela viu. E aí a Charlotte coloca um critério aqui. Você precisa estimular a criança nesse processo de exploração a te dar a maior quantidade de detalhes possíveis. Então quando você faz isso e a criança vem e te fala: eu fui lá naquele jardim e eu vi que tinham flores vermelhas e flores amarelas. Pronto. Você olha para a criança e não se sente estimulada. Você pode falar: só isso? Você não viu mais nada? Né? Ou então ficar olhando para ela com aquele olhar de expectativa, esperando que ela te diga mais alguma coisa. E não se dá o trabalho de ir lá ver ou chegar até onde ela foi explorar, né? Então não demonstrar interesse. E aí a criança vai ficar encabulada com aquilo e vai querer te explicar mais. E aí ela vai aumentar o vocabulário e a capacidade de observação e explicação. Mas ao contrário, quando uma criança vai àquele jardim e volta e fala: mamãe, eu vi lá diversas flores vermelhas e amarelas. Eu vi que as plantinhas onde estavam as flores amarelas tinham folhas pequenininhas e fininhas. E as plantinhas onde estavam as flores vermelhas, elas tinham folhas largas e grandes. E no chão também havia uma plantinha rasteira, onde tinha também florzinhas amarelas. E aí você fala: filho, que interessante a sua observação, leve a mamãe para ver, né? E aí a criança se sente estimulada a cada vez de trazer mais detalhes e curiosidades para que você possa e estar junto com ela nessa observação, né? Claro que isso você vai adaptar de acordo com a idade do seu filho. Então, se uma criança de 1 ou 2 anos chega para você e fala que viu flores vermelhas e amarelas, isso é uma grande descrição para a idade dela. É claro que você precisa estimulá-la a ir aumentando isso, né, com o tempo. Mas já é uma grande descrição, né? Agora, se o seu filho de 6 ou 7 anos ou o seu filho de 5 anos faz essa descrição, você precisa exigir mais dele. Tá? Então, cabe aqui também a nossa avaliação, né, sobre a idade dos nossos filhos. E quando eles estão com os irmãos, eles vão querer fazer igual, né? Então, os pequenos vão querer fazer igual os mais velhos aí nessa parte aí de exploração e querer te explicar com a maior riqueza de detalhes possível. Então, a segunda parte é a exploração. E essa exploração, ela ocupa aproximadamente ali uns 15 minutinhos desse tempo ao ar livre, tá? A outra coisa que a Charlotte sugere que nós façamos com os nossos filhos é o que ela chama de pintura de cenários.
O que é a pintura de cenários? É quando você senta com a criança. Quando você observa com a criança uma determinada paisagem, né? E observa aquela paisagem, convida a criança a fechar os olhos e te descrever aquilo que ela viu, tá? Então ela vai te contar o que ela viu. Esse exercício, o ideal é que quem faça o primeiro seja você. Por quê? Porque a criança vai querer seguir o seu exemplo, ela vai querer fazer como você faz, tá? E querer descrever como você descreve. Então, primeiro, nas primeiras vezes que ela for falar, ela vai querer pegar um pouquinho daquilo que você usou, né, para descrever, essas imagens mentais que você tem. E aí depois ela vai formando a própria forma, né, de descrever isso. A Charlotte fala que isso é uma possessão, tá, pro resto da vida. Por quê? Porque quem guarda, né, imagens mentais daquilo que aconteceu e daquilo que viu, né, por exemplo, uma paisagem muito bonita, em momentos de aflição, em momentos de angústia, ou até mesmo em momentos que você precisa tá ali, né, pensando um pouquinho mais, ou você quer se deliciar com algo, você pode fechar os olhos e trazer à memória aquelas imagens que você viu, aquelas paisagens, né? E isso também é muito bom quando a gente vai, por exemplo, quando a criança observa um animal ou uma árvore e aí depois ela quer encontrar, né, esse animal ou essa árvore em um guia, porque ela consegue fazer essa imagem mental daquilo que ela viu com detalhes, tá? Então esse exercício é bem legal, esse exercício de pintura de cenários, só que ele exige um esforço muito grande por parte da criança. Não só dela, o nosso também, né? Se você for fazer esse exercício, você vai ver que é exigido de você um grande esforço. Então, assim, a Charlotte fala que você não deve fazer esse exercício todas as vezes, tá? Ele é um exercício para ser feito poucas vezes. Uma vez na semana, ou então uma vez a cada 2 semanas, tá? Para que você possa ir exercitando nessa criança essa capacidade de ver e de mentalizar aquilo que ela viu. E aí, passando a pintura de cenários, né? Nós vamos então para o estudo da natureza em si, ou as lições de objetos. O que são essas lições de objetos? Quando você chama a atenção da criança para observar um objeto ou determinada coisa ali na natureza. E aí é aquele ocasional veja, né? Olha, veja esse objeto, veja essa flor, né? Chamar a atenção da criança para aquele objeto natural, tá? E aí você faz não uma, mas que 1 ou 2 apresentações desse tipo. Então, por exemplo, você tá ali na natureza, né? Desculpa, gente. Voltando. O ideal nesse processo de observação é que essas lições de objetos sejam naturais. Então elas vão estar ali também entre aquela fase que a criança tá livre ali para brincar, né? Na primeira fase que eu falei para vocês, que é deixar a criança se soltar e soltar o seu espírito e se manter alegre ali na natureza. Então, a criança de repente nessa fase aí que ela tá ali livre, ela observa uma borboleta e aí ela te chama. Mamãe, vem ver a borboleta que tá aqui. Aí você chega ali na criança, observa a borboleta e fala assim: nossa, filho, que borboleta interessante, né? Olha como ela está aqui em cima dessa flor, né? Por que será que ela fica aqui, que ela pousa dessa forma na flor? Por que ela tá aí? Aí a criança vai olhar pra você pensar, aí vai falar assim: por que será, mamãe? Aí você fala: o que você acha, filho, que ela tá fazendo? Vamos observar? Aí vocês param e ficam olhando ali a borboleta. E aí a criança fala: mamãe, olha só, tem um negocinho na boca dela que fica se esticando. O que será isso? Aí você fala: ah, filho, eu acho que isso é um canudinho que ela usa para chupar um melzinho que tem dentro da flor. E esse melzinho se chama néctar. Pronto, você já deu uma lição à criança, ela já aprendeu algo sobre as borboletas. E aí nesse processo ela pode depois acrescentar, por exemplo, te perguntar qual é o nome desse canudinho que a borboleta tem na boca, né, que é a espirotromba. E aí ela pode fazer outras perguntas sobre a borboleta, ela pode
fazer uma observação que não tem nada a ver com a espirotromba, mas que tem a ver, por exemplo, com polinização. E aí já é uma porta para você falar, dar uma isquinha para ela sobre o que é a polinização. E aí nesse processo você vai acrescentando vários conhecimentos de maneira viva para a criança. Você vai implantando nela ideias que vão ficar ali na mente dela e no coração. E essas ideias vão crescer, e a criança cada vez vai aprender a observar e a relacionar tudo aquilo que ela está vendo. Dentro das lições de objetos, também vão entrar outros aspectos, outras coisas que a Charlotte vai falar. Então, por exemplo, ela fala sobre você observar as flores, né? Observar as flores e observar o crescimento das plantas com as crianças, né? Isso você vai fazer também nessa lição de objetos. Ela fala também sobre o estudo das árvores, que é o momento em que você pega a criança e vai observar algumas árvores. Você seleciona algumas árvores para que vocês possam observar aí durante o ano, né? Ver a mudança dessas árvores de acordo com as estações, ver a época que essa árvore frutifica, ver qual é o tempo que a árvore vai dar flor e assim por diante, né? E entender toda a biologia dessa árvore. Ela também vai falar sobre, como eu já falei, né, sobre seguir as estações, ver as mudanças que acontecem ali, né, naquele local que você vai sempre com as crianças durante as estações. Ela vai falar também sobre fazer, né, o registro do que ela chama de registro dos primeiros, né? Então, a primeira flor que nasceu, a primeira flor que se abriu, ou o primeiro fruto que saiu daquela árvore. Tudo isso você vai fazer no registro aí, né? Que a Charlotte fala para você fazer. O primeiro passarinho que cantou quando chegou a primavera, enfim, são essas coisas. O primeiro ovinho que saiu daquele ninho que vocês estavam observando, a primeira borboleta, né? Enfim, tudo isso são registros para você fazer aí. E aí também vamos ter o Caderno da Natureza, tá? Lembrando que o Caderno da Natureza, ele é para crianças a partir de 4 anos, tá, gente? Para elas começarem esse processo e uma exigência para as crianças a partir de 6 anos. Então, ali as crianças pegam o Caderno da Natureza, também vai entrar nesse processo aí de observação. Você pode tanto levar ele, tá, para a natureza, e aí se a criança quiser fazer um registro ali, você permite que ela faça, ou você pode fazer esse registro em casa, tá? Mas no nosso próximo episódio eu vou falar melhor sobre ele para vocês. E aí também vai falar, e também, né, a observação aí nesse tempo das criaturas vivas. Então você vai pegar a criança e vai observar as formigas, vai observar a borboleta, lagarta, vai observar os pássaros, enfim. Isso também entra nesse processo aí de chamar a atenção para a criança e ter uma lição sobre aquele objeto, né, o que ela chama de lições de objeto. Nos anos escolares, isso você pode fazer essas lições de objetos relacionado também com o que ela chama de estudo especial, que é, por exemplo, você pega uma determinada característica de um animal e aí você vai observar aquela característica quando você sair no passeio com as crianças, tá? E aí, então, por exemplo, você faz... tá falando sobre aves, né? E aí você pode, por exemplo, falar com a criança sobre os tipos de bicos que a ave tem, tá? Você vai estudar isso através de um livro vivo com ela, nas lições em casa, de manhã. E aí, à tarde, né, em um dia que você vai fazer um estudo especial, você sai com a criança com esse olhar para as aves que ela vai ver e para os tipos de bicos que elas têm, tá? Mas isso é uma parte já para os anos formais, tá? Então, a partir ali dos 6, 7 anos. E aí, por fim, né, a Charlotte fala que, por fim, você dá à criança 1 ou 2 lições, tá? No máximo. E por fim mesmo. E essas 1 ou 2 lições que a Charlotte fala são o quê? São as lições de línguas, tá? No caso dela, ela fala lições de francês, porque ela era inglesa e é a língua mais próxima deles e mais, vamos dizer assim, útil na época, né, para eles, era o francês. Então, assim, ela fala as lições de francês, mas você vai dar a lição daquela língua que você optou. No caso, por exemplo, aqui em casa, a lição que eu dou é em inglês. E aí, essa lição de outra língua consiste em, basicamente, você ensinar 3 palavras ali para a criança por dia,
né, em outra língua. E aí você vai fazer isso de uma maneira muito natural. Então, por exemplo, você tá ali observando uma planta, né? E aí você fala em inglês para a criança observar, né, aquela planta, alguma característica daquela planta, né? E aí ela já vai aí pegando, e aí ela já vai pegando ali o vocabulário, né? E aí cada vez você vai aumentando o número de palavras aí que você vai colocando, tá? E você pode dar toda uma explicação sobre aquilo que você está mostrando para a criança ali em inglês. Você pode simplesmente falar 3 palavras, né, em inglês e mostrar para a criança. E assim por diante. Então você vai usando aí a criatividade nesse processo de apresentar, né, para a criança uma outra língua. E aí também ela vai trazer as lições de geografia. E aí essas lições tem a ver com... também são aprendidas de uma maneira muito viva e muito natural, tá? Então tem a ver com você, por exemplo, medir a distância com a criança de uma árvore a outra. E aí você faz isso contando passos, né? E aí a criança mede os passos ali, e aí ela começa a dar aqueles passos e medir e saber mais ou menos a medida que ela deu, que é a distância daquelas árvores. Você pode observar com as crianças o movimento do sol durante o dia, né? Você pode mostrar para ela que há épocas em que o sol está mais alto e épocas que o sol está mais baixo. E como isso, né, vai influenciar no clima, né? Se vai estar mais quente, se vai estar mais frio. A posição do sol tem relação próxima a isso. Então você também vai poder ensinar ali também para as crianças noção de direção, né? Esquerda, direita. Você vai ensinar também norte, sul, leste, oeste, né, para a criança. E aí você vai aplicando essas lições aí de geografia e a criança vai aprendendo de uma maneira muito viva e muito natural, né? Ensinar a criança a olhar a hora a partir da posição do sol e a partir da sombra que as árvores fazem. Enfim, tudo isso são lições de geografia que você vai incorporar de uma maneira natural aí a tudo que vocês vão estar vivendo ali, né? Brincando. Lembrando que uma das partes mais importantes, que é o que a Charlotte logo coloca aqui, é que vocês mantenham um temperamento alegre. Isso é essencial, gente. Vocês precisam estar alegres ali, tá? Precisam ser momentos felizes ali com as crianças. Então, se são momentos que causam angústia, você precisa mudar, tá? A sua abordagem, a maneira que as coisas estão acontecendo. Se você está tentando ficar 3 ou 4 horas com seu filho ao ar livre e você vê que vai chegando um momento que ele começa a ficar cansado, que ele começa a chorar, que ele começa a reclamar de tudo, é melhor que você volte para casa, tá? E de repente faça uma outra atividade ali com ele em casa e em um outro momento volte com ele para a natureza. Então, assim, são esses os passos, né, que Charlotte nos dá, tá? Esqueci o último. As lições que ela fala, tá? As lições que ela fala são essas lições, principalmente as de geografia. As de línguas você pode começar a aplicar com seu filho ainda pequeno, mas as de geografia é melhor você começar quando a criança tem ali uns 4, 5 anos, tá? Porque crianças muito novinhas, essas lições não fazem muito sentido para elas. Então vai começando aos poucos. E por fim, tá? E uma das partes também mais longas, que vai ocupar também uma hora ali do seu tempo, né? Ou 2, são as brincadeiras, tá? A Charlotte sugere que essas brincadeiras sejam feitas principalmente depois do almoço, tá? Porque para a criança fazer exercício, enfim, mas no momento que você está ali ao ar livre, você faz essas brincadeiras aí. E aí você aplica isso por 1 ou 2 horas. Aí nessas brincadeiras, são brincadeiras livres, tá, gente? Não são, vamos dizer assim, brincadeiras guiadas, que você tem que ali ficar ditando regra o tempo todo para a criança. Mas são brincadeiras livres, brincadeiras que a própria criança invente de preferência. Ou podem ser brincadeiras que a gente brincava quando a gente era criança, né? Aquelas pular amarelinha, pular corda, bete, pique-esconde, pique-pega, aquelas brincadeiras, como é que é o nome?
Ah, eu esqueci o nome, gente. Que tem uma peteca e tem a raquetezinha. Aí você fica batendo a peteca, um jogando pro outro. É uma brincadeira muito legal também pra fazer lá fora. Escalada, né? As crianças ali escalando as árvores também é um tipo de atividade, um tipo de brincadeira muito boa pra criança fazer. Então, incentivar é outro aspecto e outra parte, né? Então, voltando, tá? Primeira parte, soltar as crianças e deixá-las livres ali para brincar à vontade na natureza, tá? Para que elas possam explorar e conhecer aquele ambiente e manterem-se ali alegres nesse período. E aí você vai então ter, né, uns 15 minutinhos de uma atividade exploratória. Então você envia as crianças para observarem algum lugar determinado e para que elas te falem sobre aquele lugar. 15 minutinhos aí vai ocupar. E aí, então, dentro, né, dessas 1 ou 2 horas aí dessa atividade livre das crianças, você pode inserir as lições de objetos, né, que é observar uma árvore, observar um animal, fazer o registro de alguma árvore, fazer algum registro no caderno da natureza, ou então até mesmo pegar uma folhinha ou alguma coisa para você levar para casa, para você poder secar aquela folha e fazer um acicate, adicionar na sua coleção, ou então os tesouros, né? Encontrar tesouros ali na natureza. Criança gosta muito de pegar pedra aqui em casa, elas fazem sucesso. Então a gente traz e guarda ali num potinho, tá? Alguma casca de algum animal que eles acharam, querem levar para casa, enfim. Tesouros, tá? Isso vai estar incluso nessas lições também de objetos. Aí você vai fazer então, deixa eu ver aqui, gente, peraí. 1 ou 2 lições, tá? Que vão ocupar também uns 15 minutinhos, tá? Um espaço de tempo curto, e aí você vai fazer 1 ou 2 lições de línguas e de geografia. E, por fim, as brincadeiras, né, que vão ocupar aí 1 ou 2 horas também do seu tempo ali ao ar livre. Bom, e aí a Charlotte, ela vai, além de tudo isso, né, além de nos ensinar tudo isso, ela ainda vai falar sobre algumas coisas que é permitido para nós mães fazer e coisas que não é permitido, tá? Então, o que nós devemos fazer? A primeira coisa é não os envie, leve-os, né? Então, nós precisamos estar junto com as crianças, tá? Então, não deixá-los lá largados sem a nossa presença, tá? Porque há muita coisa a ser observada e há muita coisa, né, a ser evitada ali nesses momentos ao ar livre. Manter o temperamento alegre, essa é a nossa função também, tá? Então a mãe tem que manter esse temperamento alegre, deixá-los sozinhos, né? Ao mesmo tempo que você está ali, você também precisa deixá-los sozinhos. E aí a gente entra no conceito de inatividade magistral. A Arielle falou muito sobre isso nas últimas semanas, tá? Tá no YouTube. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre inatividade magistral, ela gravou live sobre isso, falou muito bem sobre esse conceito do método de Charlotte. Tem inclusive uma participação minha lá, falando sobre essa inatividade na natureza. Então vocês podem acessar e dar uma lida, ou assistir, né, essas aulas. E também você, nessa perspectiva de inatividade magistral, você vai ficar ali também fazendo uma outra atividade. Você pode estar observando a natureza também, você pode estar ali tricotando, fazendo um bordado, você pode estar ali lendo um livro, tá? E deixando as crianças ali livres para exercitarem todas as suas capacidades de ver, ouvir e entender a natureza sozinhas por si mesmas, através da iniciativa pessoal. E aí, uma vez por mês, tá? Uma vez por semana ou uma vez por mês, com um olhar e um gesto de alegria, mostrar para a criança algum toque especial de beleza, tá? Na natureza. Então você vai olhar e vai chamar a atenção da criança para a beleza de uma flor, você vai olhar e vai chamar a atenção da criança para a beleza de algum pássaro, tá? Mas que isso não seja feito todos os dias e constantemente. Você faz ali uma vez por semana, só para que a criança não fique acostumada demais daquilo, mas que realmente entenda que aquele é um momento seu de contemplação, tá? Não só de simplesmente que você acha tudo lindo, mas que você realmente está contemplando aquilo e achando beleza naquilo, na criação de Deus, tá? E aí, muito raramente, tá? Isso de maneira muito rara,
e com terna reverência filial, apontar para a criança, por exemplo, numa linda flor, o toque de Deus ali, tá? O toque do seu Criador. Como Deus está envolvido naquelas coisas da natureza. Como Deus está ali se mostrando através da sua criação. Então, esse momento é um momento que você deve fazer de uma maneira rara. Por quê? Justamente por isso. Porque não pode cair como algo comum ou como algo trivial. Mas que realmente parta de uma admiração real por sua parte. De uma reflexão profunda sua, realmente. De que aquilo ali realmente te traz, né, para observar ao autor daquilo, né? Observar aquele que criou aquelas coisas. E que, para que você não fira a alma da criança, sempre trazendo aquilo ali, a criança passe a ver isso como algo trivial, mas que você faça isso raramente, mas de uma maneira verdadeira, tá? Porque as crianças sabem quando nós estamos falando algo para elas de uma maneira verdadeira e que parte realmente dos nossos corações. E aí, ela vai trazer também coisas que nós não devemos fazer, tá? Então, a primeira coisa que ela fala que nós não devemos fazer é entreter as crianças, tá? Então, não é função da mãe entreter as crianças ali na natureza. Essa função é da própria natureza, tá? Não é sua. Então, ela fala assim, não leve livros, por exemplo, né? Pra ler com as crianças ali na natureza. Não leve. Ela fala, é a mesma coisa de que você levar alguma atração por meio de um circo. Entendeu? Levar brincadeiras para criança fazer no meio do circo. Sei lá, um fantoche. Já existem coisas ali, já estão ali ao alcance das mãos da criança, né? Você não precisa complementar aquilo. Então você não é você não é o guia, né? Você não está ali para entreter as crianças e nem para ficar mostrando para elas tudo o que acontece ali em volta, tá? Mas realmente se limitar a esses pontos que a Tia Ruth coloca, né? Se limitar à lição de objetos. Pronto. Vou fazer uma lição de objetos ou duas no máximo aqui e acabou. Não falo mais nada. Mamãe, caladinha. Então, e aí ela fala para que nos 6 ou 8 primeiros anos de vida você não ensine para a criança qualquer botânica, tipo de botânica, né? Que exija extração de flores, de secar flor, porque ela fala que esse é um processo, assim, traumático para a criança, né? No sentido de que aquilo ali não vai ter muito sentido e você tá tirando da natureza, né? E destruindo a natureza para propósito nenhum. E isso traz uma lição muito ruim para a criança, tá? Então ela sugere que nos primeiros 8 anos de vida você não faça isso, tá? De secar flores, no sentido de abrir a flor e mostrar as partes da flor para a criança. Porque os nomes dessas partes não vão fazer sentido para a criança ali. Quando você tira a flor, você pode ir ensinando isso ali naturalmente ali no processo da observação, né, da lição de objetos, sem precisar tirar a flor, porque um outro ponto importante, né, nesse aspecto que ela aborda, na observação da natureza, é cultivar na criança a reverência pela vida. Né? Então, não permita que a criança faça isso, e também nem com plantas, nem com animais, tá, gente? Então, evitar esses processos aí de abrir bicho para a criança ver, deixa isso mais para frente, quando a criança tem mais maturidade para entender que, para que você possa compreender, né, para a ciência, é necessário fazer alguns sacrifícios. Mas, precisando os iniciais aí, não é muito bom porque não tem muito a acrescentar mesmo na vida da criança, tá? E ela fala também que a mãe deve se abster de muita conversa. Porque, querendo ou não, os nossos filhos, eles querem muito, né? Eles gostam muito de ficar conversando com a gente, de brincar com a gente, de realmente que a gente esteja ali totalmente envolvida na brincadeira o tempo todo. Mas ela fala que a gente se abstenha disso, de ficar falando com as crianças o tempo todo, né? E de ficar também dando ordens o tempo todo. E porque isso vai formar nos nossos filhos a capacidade da iniciativa pessoal, de tomar as próprias decisões e de seguir ali sozinho sem depender de nós, né? Então, isso faz toda a diferença em casa, quando a gente volta e precisa lavar a louça, precisa fazer a comida
e precisa deixar a criança ali brincar sozinha, né, enquanto você faz sua atividade. E aí ela vai conseguir fazer isso porque lá na natureza ela não fica o tempo todo no seu pé enfim, ela já está se habituando e se acostumando a ficar sem você o tempo todo. Bom, para finalizar, tá? Se vocês quiserem fazer perguntas, podem fazer que eu vou responder. Mas para finalizar, eu queria deixar para vocês que isso é um processo. Tá? Nós não estamos falando aqui de algo que você já vai chegar na natureza e já vai começar aplicando tudo isso aqui que eu falei para vocês. Não, isso tudo é um processo, então você vai crescendo, né? Então você começa com seu filho ali pequenininho, fazendo só deixar ele ali livre, brincando. Desculpa, gente. Aí você começa então a fazer com ele ali uma exploração, e aí depois você acrescenta as lições de objetos, e aí vai acrescentando as brincadeiras, e assim por diante, né? Então é um progresso, é uma crescida, é subir uma escada, tá? Não é chegar de uma vez e fazer tudo não, porque você vai ver que você não vai conseguir a alegria necessária para isso. Então, assim, é uma crescida, é subir os degraus, né? E alcançar o objetivo final, que é esse todo, né? Isso tudo que nós temos para fazer. Bom, eu tentei, a live ficou longa, eu queria que ela fosse mais curta, mas é muita coisa para falar. E a Charlotte vai explicar tudo isso que eu falei para vocês de uma maneira muito detalhada aqui no livro dela, Educação no Lar, tá, gente? Então, adquiram o livro e leiam os capítulos aí sobre vida ao ar livre. A Charlotte vai esclarecer muito e vai deixar bem detalhadinho e bem explicadinho para vocês cada um desses aspectos, tá? Calma aí. A Keila fez uma pergunta aqui. Então é errado tirar uma flor da árvore? Meu filho gosta de pegar uma flor para levar para a vovó e também dar uma para mim. Então, você tem que ensinar a criança a ter moderação. Ela, por exemplo, se ele tirou uma flor para levar para a vovó e uma flor para dar para você, tudo bem, não tem problema. Mas ele não pode tirar todas as flores. Entendeu? É justamente essa moderação e esse limite. A criança precisa aprender a ter esse respeito pela natureza, né? Que você não tira além daquilo que você precisa, tá? Você não destrói simplesmente e sai pisando em tudo que é planta, matando tudo que é bicho ali no meio da natureza. As crianças têm uma tendência muito forte a isso. E nós precisamos realmente limitar e ensinar. Aqui a Catarina, ela gostava muito de ficar tirando as florzinhas, né, das plantas, da flor, da plantinha, né? Ela queria arrancar todas. E aí, aos poucos, eu fui falando pra ela, filha, presta atenção, é importante que a flor fique no pé, porque se ela fica no pé, ela vai durar mais tempo e nós vamos poder admirá-la por mais tempo, né? Nós vamos poder ter ela aqui por mais tempo. Se você arranca a flor, logo ela murcha e morre. Então a gente não vai ter mais essa florzinha pra gente admirar. E aí aos poucos você vai inserindo na criança essa capacidade de realmente cuidar da natureza, esse cuidado, né? Que não é extrair tudo e simplesmente por prazer, né? Você não pode usar os recursos naturais de maneira irresponsável, né? Você precisa ter moderação e cuidado com a criação de Deus, porque afinal foi essa ordem que ele deu, né, para nós. Foi a ordem que ele deu a Adão para que ele cuidasse do jardim. E da mesma forma que Adão e Eva tinham esse mandado, nós temos também no cuidado da criação de Deus. Com 2 anos de idade, já dá para começar uma hortinha com a criança? Dá sim, dá sim. Assim, você não pode esperar grandes reflexões da criança a respeito daquela horta. Mas dá para você fazer sim, ela vai amar pegar na terra, cavar, né, ver você colocar a sementinha dentro do buraco, dá sim. Aqui desde que a Catarina tem essa idade, a gente faz isso. A gente tem uma hortinha aqui, tá? Horta faz parte do estudo da natureza? Faz sim, e faz parte da observação também, né? Das lições de objeto, porque é justamente essa parte que a criança vai poder ver a planta, esse processo. A Charlotte vai falar sobre isso, né?
sobre quando a criança está no meio rural, poder ver a planta crescer, né? Ver o processo da planta, do crescimento da planta. Então, ver que ela parte de uma semente e que aí a plantinha vai crescendo ali até se tornar uma planta maior, que vai dar flor, que vai dar fruto. Então, faz parte, sim. Inclusive, nos anos formais, eu acho que já é na... Criança começa botânica no Form 3. Então, é na forma 3, no Form 3, tá? Que a criança começa a estudar botânica de maneira mais profunda. E aí, inclusive, elas são incentivadas a plantar, tá? E fazer jardins de acordo com os grupos de plantas, tá? Então, a horta faz parte, sim, do estudo da natureza. Tem um hortinho em casa, é ótimo. As crianças conseguem observar muitas coisas, tá? Através da horta. É bem legal. Então, faz sim. Vamos ver outra pergunta aqui. Estou conhecendo Charlotte agora. Estou encantada com o ensino. Ainda não sei bem por onde começar a trabalhar com os meus filhos esse método, mas estou profundamente grata. Então, você pode ir lá no site do Charlotte Mason Brasil e nós temos lá um link que chama Comece Aqui. Clica lá, dá uma lida nos textos lá que você vai entender um pouquinho, né? Por onde começar. Mas o primeiro passo que eu te indico é ler o livro, tá? Então comece lendo o livro da Charlotte para que você entenda melhor como funciona o método, qual é a filosofia que está por trás dele. E aí você começa então a praticar aí na sua casa. Parquinho do condomínio com área verde tem o mesmo efeito? Bom, não tem o mesmo efeito que uma área mais natural, né? Então, por exemplo, se você tem acesso a um parque aí estadual, ou se você tem acesso ao Parque Nacional ou um jardim botânico, é um ambiente bom, porque é um ambiente natural, é um ambiente que o seu filho vai entrar em contato com uma variedade de coisas. Mas, se essa é a sua única possibilidade, é bom, já é uma grande coisa para o seu filho, né? Então, ele vai brincar ali na área verde, aí você pode pedir que ele explore alguma coisinha ali, um jardinzinho, e no parquinho ele vai poder brincar, né? Você pode deixar ele ali livre para brincar. Mas que tem o mesmo efeito, não tem. O ideal é que a criança não brinque com os brinquedos do parquinho, mas que ela brinque com a natureza em si, tá? Então que ela brinque com os gravetos, que ela brinque com a terra, que ela brinque observando os animais que estão ali, que ela crie histórias ali no meio da natureza. Então se você puder, tiver a possibilidade de pegar o seu filho e levar ele para um ambiente mais natural, mais cheio de verde que tem na sua cidade, um parque, um jardim botânico, é o melhor, é o ideal, tá? Se você tiver a possibilidade de fazer isso todos os dias, maravilhoso. Agora, se não, marque 1 ou 2 vezes na semana para que você possa fazer essa saída de campo aí com seus filhos. Eu também estou conhecendo agora Charlotte e estou encantada. Por onde começar com o meu filho que o meu filho tem 5 anos. Então, você, mais uma vez, recomendo a leitura, né? Lá no site, a leitura do livro. E você pode começar fazendo isso, se habituando a estar ao ar livre com seus filhos, tá? Está formando nele esse hábito de estar na natureza, essa vida ao ar livre, melhorando a sua atmosfera, né? Entrando nos 3 pilares aí da educação de Charlotte Mason, a educação, a atmosfera, a disciplina e vida. Então, começar a trabalhar esses 3 aspectos, tá? A atmosfera, que é muito importante, a gente às vezes não dá muito valor a ela, mas ela é importante, ela é 1/3 da educação, tá? Então, você começa aí fazendo mudanças na sua própria casa, então, inserindo mais beleza no seu dia a dia, coloque obras de arte na parede, coloque música clássica para tocar, fique atento à decoração da sua casa, melhore a limpeza, os aspectos da higiene das crianças, enfim, tudo isso é melhorar a atmosfera e melhorar também a sua própria atitude, né? Estar sempre alegre, estar sempre feliz em casa. Tudo isso faz parte da atmosfera. E dar bons exemplos, né? Faz parte da atmosfera. E estar na natureza também faz parte da atmosfera. E aí você vai entrar na disciplina, que é a formação de hábitos. Então comece a formar hábitos nos seus filhos, tá? Identifique quais são os hábitos que você precisa formar, identifique quais são os maus hábitos que você precisa mudar e vai inserindo isso. Os hábitos também
são formados, podem ser formados na natureza, né? Muitos hábitos são formados na natureza. E na vida, né? Que é realmente trazer aos seus filhos ideias vivas, né? Trazer a eles aquilo que é vivo através dos livros vivos, tá? Nós temos muitas indicações na nossa biblioteca, então você fornece a eles livros vivos para que eles possam ter contatos com boas ideias, através do estudo da natureza, né? Que as crianças vão entrar ali também em contato com ideias vivas, e através dessa própria atmosfera, tá tudo conectado. Então, da própria atmosfera que você fornece para eles, que são as artes, né? E a boa música. Bom, vamos lá. Meu bebê tem 3 anos, acho que será bom pra nós dois. Eu mesma não presto tanta atenção na natureza assim. Isso. E aí, assim, eu fiz um post lá no meu Instagram, né? Diário da Natureza, CM, falando um pouquinho mais sobre isso, que a admiração tem que começar em nós, tá? Isso é essencial. Se a gente espera que os nossos filhos admirem a natureza, é necessário que nós primeiros façamos isso, tá? Então, realmente ter essa motivação de começar por você, tá? E depois esperar isso das crianças. Bom, eu acho que é só isso, né? Não estou vendo mais perguntas. Bom, gente, vamos finalizar, que isso aqui já está ficando longo demais, tá bom? Obrigado pela presença de vocês aqui na live. E espero trazer mais coisas para vocês. Ao longo do tempo aí, lá no meu Instagram, eu vou colocando algumas coisinhas sobre essa parte de estudo da natureza. Se você ainda não me segue, você pode seguir lá e ter mais contato com isso, tá bom? Então, se vocês quiserem depois mandar perguntas também, podem mandar, sem problemas, tá? E se vocês não viram os outros vídeos dessa série sobre o estudo da natureza, eles estão no YouTube, no canal do Charlotte Mason Brasil. Então, obrigado pela presença de todos vocês, espero que tenham gostado. Até a próxima!